Oi pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a transformação digital na educação. Eu agradeço a todos que estão conectados agora, espero corresponder à expectativa de vocês e espero que o conteúdo que a gente vai discutir aqui hoje, que ele seja realmente bastante útil para todos vocês. Bom, vou começar falando especificamente, tá? O que é transformação digital? Né? Então todo mundo fala transformação digital é um termo muito utilizado hoje, mas eu gosto muito de usar a analogia do caso do Uber. Tá? Serviço de táxi ele era feito da mesma forma, sei lá, desde o século XVI ou XVII, quando começou com carruagens. Então, por 3 séculos, aquela forma de prestar serviço não tinha sofrido qualquer modificação. E, de repente, graças à tecnologia, você tem uma maneira completamente nova de fazer a contratação de um serviço. Então, transformação digital é exatamente isso. É utilizarmos a tecnologia para que a gente possa desempenhar atividades que antes eram desenvolvidas, mas de uma forma completamente diferente, mais produtiva, mais rápida, com melhor qualidade, com menor custo. Isso é transformação digital. E, obviamente, na medida que nós estamos vendo a transformação digital hoje infiltrada nos mais diversos segmentos da nossa vida, seria absolutamente natural que ela também se manifestasse na educação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho exatamente sobre isso, sobre a transformação digital na educação, tá? E a nossa agenda ela vai cobrir a empregabilidade na sociedade digital, vamos falar um pouquinho de profissões e habilidades, vamos falar da transformação digital na educação, como o Brasil está inserido nesse cenário de transformação, vamos falar das tecnologias disruptivas na educação, sobre a transformação digital nas organizações. Porque quando nós falamos de educação, nós estamos sempre falando do processo de preparação para o futuro. Futuro imediato ou um futuro mais longínquo, mas essencialmente nós estamos preparando os jovens, nós estamos preparando os alunos, para que possam ser pessoas realmente produtivas dentro da sociedade. E se estamos falando de uma transformação digital, ela, na verdade, a educação digital vai ser para preparar as pessoas para viverem no bojo dessa sociedade digital. Vamos falar um pouquinho sobre empregabilidade. Empregabilidade é um termo que ele deriva do inglês, employability. Então, principalmente a partir dos anos 80, 90, se começou a falar muito sobre employability. Eu gosto de um outro termo que surgiu mais recentemente, workability, né? Que nem sei se tem uma tradução direta em português, né? Mas o que seria workability? É a habilidade da pessoa efetivamente conseguir trabalho, né, dentro dessa nova sociedade digital. E o employability, porque eu não gosto do termo employment, né, emprego, porque exatamente por conta dessa sociedade digital, dessas novas formas, então vamos voltar ao exemplo do Uber, não existe uma relação patrão-empregado entre os motoristas dos aplicativos e o Uber. Cada um deles, na verdade, é um microempreendedor. Então, cada vez mais nós estamos falando exatamente nisso. Né? Nós temos pessoas que são empreendedoras, né? Elas são empresárias da própria competência. Então, consequentemente, em vez de falarmos de empregabilidade, eu acho que é mais interessante a gente falar em workability. Mas, vamos lá. Quando a gente fala exatamente do contexto dessa sociedade digital, eu gosto muito dessa frase do Alvin Toffler. Ele fala que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, a habilidade de absorver conhecimento, a habilidade de reciclar conhecimento e, por que não, descartar conhecimento em prol de um novo conhecimento, é uma característica marcante das pessoas que são bem-sucedidas na sociedade digital. E nós temos que desenvolver essa habilidade, porque essa habilidade ela é absolutamente fundamental para garantir o nosso futuro. E por que é tão importante aprender e desaprender? Porque, obviamente, a velocidade da transformação faz com que rapidamente conhecimentos fiquem devasados, fiquem obsoletos, e a mesma coisa a gente vai falar, inclusive, com relação a profissões de empregos.
Então existem profissões que estão desaparecendo, existem novas profissões que estão surgindo. Então você tem que desenvolver uma série de habilidades no sentido de se reciclar todo o tempo. Então, o Ray Kurzweil, ele fala muito da necessidade das pessoas aprenderem fazendo, né? O Learning Doing, ele apresentou esse conceito há alguns anos atrás, numa das palestras que ele fez na Singularity University. E o que é o conceito do aprender fazendo? É realmente aprender colocando a mão na massa, é um aprendizado prático. Mas por que ele insiste tanto na questão do aprendizado prático? Porque a velocidade da transformação é tão rápida que aquele ciclo que nós tínhamos de primeiro aprendermos teoricamente como se fazia alguma coisa, para depois iniciarmos o exercício, né, desse conhecimento, isso também está ficando cada vez mais defasado. Nós estamos aprendendo em tempo real. E aí tem um outro estudo muito interessante que foi feito na Austrália, chamado The New Work Order. Ele fala especificamente que quando nós estamos falando na preparação do jovem para esse futuro, é muito importante que nós coloquemos uma ênfase muito grande nas habilidades digitais e no empreendedorismo. Aí, olha só, empreendedorismo. Por que empreendedorismo? Exatamente por conta disso. Na medida em que a tecnologia permite que você desenvolva o seu trabalho em qualquer lugar, preste serviços para qualquer parte do mundo, né? Então você deixa de ter a limitação da dimensão espacial, né? E mesmo da temporal, porque se você está trabalhando eventualmente prestando serviço para uma pessoa que está do outro lado do mundo, você está trabalhando também em outros fusos horários. Isso quer dizer que permite que muitas vezes eu esteja trabalhando para mais de um empregador ao mesmo tempo, para mais de um contratador do meu serviço ao mesmo tempo. Então, para isso é muito importante que as pessoas desenvolvam essas habilidades digitais, esse empreendedorismo, que elas desenvolvam a sua capacidade de trabalhar com as pessoas de forma colaborativa, que elas desenvolvam a capacidade exatamente de atuar com alto nível de competências socioemocionais criativas, que elas tenham facilidade de trabalhar em processos interdisciplinares com objetivo comum e que usem empatia com inteligência. Então vejam só, isso aqui é o contrário daquela visão do nerd clássico, né? Essencialmente um profissional bem-sucedido, né? Quando nós estamos falando nessa sociedade digital, é alguém que sabe trabalhar em equipe. Então a questão do teamwork é absolutamente fundamental. E quando nós falamos no papel social da escola, ela precisa então incentivar essa nova cultura. Essa nova cultura que é voltada para inovação, invenção, resolução de problemas, programação, colaboradores, né? Colaboração. As pessoas têm que se ver como resolutoras de problemas, né? Então isso é a raiz da chamada cultura maker, né? É a cultura do fazedor, daquele que faz as coisas acontecerem. Muito bem. Aí, quais são as profissões e habilidades que efetivamente serão as mais importantes nessa sociedade digital? Então vamos imaginar, um jovem de 15 anos, ele está lá, nesse momento, bem no meio do ensino médio, está pensando, daqui a pouco ele vai ter que fazer Enem, daqui a pouco ele vai ter que fazer vestibular. Qual é a profissão que ele vai abraçar? Então quais são os dilemas que ele tem? Uma primeira pergunta que ele se faz é: que trabalho eu vou fazer? Então hoje é muito importante que esse direcionamento dele seja no sentido, né, das profissões relacionadas à automação. Por quê? Porque nós temos cada vez mais as máquinas desempenhando atividades que hoje são desenvolvidas por humanos. Tá? E, obviamente, quem hoje só faz trabalho para sal vai ter um problema muito sério em termos de se reciclar para esse novo momento. Mas aquelas pessoas que trabalham exatamente no desenvolvimento dos algoritmos dessa inovação, programando essas máquinas, obviamente essas pessoas têm um futuro garantido por muitos e muitos anos ainda. Ok? Bom, e aí pode ser que ele se pergunte, né? Onde iremos trabalhar? Então, cada vez mais a tecnologia viabiliza a questão da globalização. Então, a força de trabalho se torna global. Um analista, um programador, um desenvolvedor, né, de aplicações, ele pode muito bem estar trabalhando aqui no Brasil, em São Paulo, Belo Horizonte, no Rio, em Brasília ou lá no Acre, né, desenvolvendo um aplicativo, e esse aplicativo está sendo utilizado no mundo inteiro.
que contratou o desenvolvimento desse aplicativo, inclusive pode ser uma empresa do outro lado do mundo. E isso é uma coisa interessante, porque como atuo numa empresa de computação em nuvem, então nós estamos trabalhando de certa forma na ponta, em tecnologia de ponta, né, é muito interessante. Praticamente todas as semanas eu recebo no LinkedIn o contato de alguém oferecendo seus serviços. E esse alguém que está ofertando seus serviços, às vezes está aqui no Brasil, às vezes está em Singapura, em Taiwan, na China, na Índia, no Vietnã. Ou seja, essas pessoas não estão preocupadas se existem um conjunto de leis trabalhistas aqui chamado CLT. Né? Ela simplesmente, bom, esse cidadão pode estar precisando dessas competências que eu tenho, vou ofertá-las. Tá? Então é muito importante que o nosso jovem esteja preparado para este momento, porque ao mesmo tempo em que ele pode ter o mundo todo como mercado de trabalho, por outro lado as barreiras, as fronteiras não são mais barreiras naturais para a contenção da oferta de trabalho de outros jovens melhor preparados que ele, que podem então competir com ele por aquela posição. Como trabalharemos? Então, a grande questão aqui é aquilo que eu já tinha comentado anteriormente. As relações de trabalho elas se tornam mais fluidas. Então, esse profissional ele pode trabalhar com múltiplos empregadores ao mesmo tempo. Tá? Então, isso faz com que ele tenha essa flexibilidade, a sua cabeça, inclusive, seja uma cabeça do empreendedor, porque ele estará gerenciando uma enterprise, né? Vai estar gerenciando a corporação do EUSA. Então, é muito importante que ele tenha justamente essa habilidade de trabalhar colaborativamente com vários grupos, se adaptando a diferentes culturas, né, para que ele possa ser bem-sucedido. Ok? E aí, a educação digital e a formação profissional ganham uma importância muito grande. Tá? O que alguns países, o que alguns governos estão fazendo exatamente no sentido de preparação dos seus jovens para essa sociedade digital do século XXI? Muitos estão trabalhando exatamente no que a gente chama de processo de habilitação desse jovem para esse novo momento, essas novas formas de trabalho. Então eles buscam aumentar a alfabetização digital desses jovens, eles buscam aumentar também a infraestrutura digital à disposição desses jovens. Então o currículo computacional é embutido hoje em praticamente todas as séries, em todos os níveis, né? E há uma preocupação muito grande com treinamento, reciclagem rápidas e uma ênfase muito grande na formação das disciplinas que são chamadas de STEM, né? Que é o acrônimo em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Por que isso? Porque, de novo, nós estamos falando de uma sociedade profundamente orientada à automação. Então, o domínio dessas disciplinas é absolutamente fundamental. E quando a gente fala desse processo de habilitação, esse processo de habilitação ele passa também por colocar as habilidades empresariais no centro do aprendizado. Então, tem que ensinar esse jovem a ser um empreendedor. Isso é muito importante. É importante que você desenvolva as suas habilidades no sentido de ele ter uma mente analítica para a resolução de problemas, que ele possa trabalhar a sua criatividade e inteligência social no sentido de buscar inovação. Essas bandeirinhas que vocês têm aí dos lados, eu coloquei aí justamente os países que são líderes em cada uma dessas linhas. Então, quando a gente fala em habilitar via aumento da alfabetização digital e infraestrutura, os países hoje que são mais adiantados nisso são os Estados Unidos e o Reino Unido. Tem vários outros, mas esses são os bons exemplos. Quando nós falamos no desenvolvimento das habilidades empresariais, colocando isso no centro do aprendizado, Singapura, Canadá e Japão são os países líderes. E ainda falando em habilitação, a gente tem também a questão de promover o empreendedorismo focado no emprego e na inovação. Ou seja, esses países que estão listados aí, então a gente tem aí Finlândia, a Nova Zelândia, a Alemanha, Canadá e os países da OCDE, eles justamente estão criando arcabouços legais, estão criando programas no sentido de que se facilite a criação de startups, se facilite a criação de empresas desta nova economia. E empresas que justamente vão gerar um número significativo de empregos qualificados. Ok? Então é muito importante
processos de isenções fiscais, processos de estímulo, processos orientados à inovação e educação para o empreendedorismo. E se existem países que buscam habilitar o seu jovem para esse novo momento, existem aqueles também que tentam, de alguma forma, também pensar numa proteção desse jovem. E essa proteção, ela vai justamente, muitas vezes, na direção de reforçar reformar o sistema tributário, tá? Para promover a geração de emprego. Então, créditos tributários, benefícios, alíquotas mais baixas para trabalhadores de baixa renda, programas de financiamento para reciclagem profissional, tá? Isso hoje nós temos França, Estados Unidos e Holanda como países líderes nessa linha. E ainda falando em proteção, existe a preocupação também em garantir, né, que as leis trabalhistas consigam acompanhar essas transformações que estão acontecendo nas relações de trabalho. E aí a gente tem, basicamente, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e Alemanha, entre os países que estão hoje mais desenvolvidos, mais adiantados nessa linha. Ok? Bom, e aí vamos lá, vamos entrar agora no âmago da nossa conversa aqui. E como é que se manifesta essa transformação digital na educação? Então, existem estudiosos que falam, temos 8, 7, 6, 5 tendências principais. Eu arbitrariamente defini as 6 que, no meu ver, são as mais importantes. E a gente vai agora falar sobre cada uma delas. Tá? Então, elas estão listadas aqui e vamos começar falando sobre realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista. Vocês vão ver muitas vezes, inclusive, essas siglas. VR, né, de Virtual Reality, AR de Augmented Reality e o XR, né, o XR de Mixed Reality. E o que é isso? Né? Bom, realidade virtual é justamente aquela situação em que eu trago alguma coisa virtual, tá? No sentido de facilitar um processo tal qual nós estivéssemos fazendo uma simulação. Tá? A realidade aumentada, na verdade, é assim, eu pego uma imagem, eu pego alguma coisa da realidade existente, né, e insiro um elemento virtual nisso. Tá? E a realidade mista, na verdade, são os modelos que a gente mistura tudo isso e mais um pouquinho de holografia. Mas vamos lá, por que tudo isso é importante na educação? Porque, gente, nós estamos falando exatamente das novas gerações, das gerações milênios, das gerações Z, Y. São pessoas que já nasceram interagindo muito fortemente com dispositivos. São pessoas que já têm uma postura de serem interativas, não serem passivas. Então a gente não pode se esperar mais, né, que é exemplo do que acontecia no passado, que o aluno fique quietinho na sala de aula, em silêncio, olhando para o seu professor e assimilando passivamente os conteúdos que estão sendo transmitidos. Isso não existe mais. Então a gente tem que criar um processo de aprendizado, alguma coisa bastante prazerosa. Tá? E utilizando justamente esses dispositivos de realidade virtual, aumentada e mista, nós permitimos exatamente que essas aulas sejam mais imersivas, sejam divertidas, envolventes com o aluno. Permitam exatamente que haja essa interação. Tá? E uma coisa bastante interessante, essas tecnologias elas permitem que eu traga o mundo exterior para a sala de aula ou leve essa sala de aula para o mundo exterior. Tá? Então, permite efetivamente um nível de interação e um nível de visibilidade, de simulação, muito interessante. Outra coisa bastante interessante também é o seguinte, não se dá mais aula só com lousa e giz. Tá? Esse mote da interatividade, esse mote da participação, da colaboração, ele é trazido também para os dispositivos. Então, há um número crescente de dispositivos específicos para utilizar em sala de aula. Tá? Então, o ambiente online, ele viabiliza exatamente muitas possibilidades. E uma coisa bastante importante, né? Na medida que nós estamos falando de gerações que já aprenderam sabendo utilizar dispositivos cibernéticos, é muito importante que a gente também eduque esses jovens sobre segurança cibernética e responsabilidade individual. Principalmente no momento que ele tem tanto bullying, tanto problema relacionado às redes sociais. Bom, isso tem muito a ver também com o redesenho dos espaços de aprendizagem. Então, as salas de aula elas não têm mais aquelas fileiras de mesas. Tá?
Aquele modelo das fileiras de mesas, ele foi revolucionário na década de 30 do século XIX. Então, em torno de 1830, surgiu aquele modelo das fileirinhas de carteiras, dentro do modelo assim que as pessoas entravam em silêncio, sentavam não, ficavam em pé, esperavam o professor chegar, quando o professor chegava, todo mundo sentava, e aí nós tínhamos horas e horas de transmissão passiva de conteúdos. Isso não existe mais. As salas de aulas modernas, elas não têm mais essas fileiras, tá? Os espaços são pensados para serem favoráveis à colaboração, então você não tem carteira individual, você tem, na verdade, como vocês podem ver aqui nessas fotos, né, mesas em que os alunos se sentam em torno dela e atuam colaborativamente no sentido de assimilar um conteúdo. Né? E aí essas salas têm smartboards no lugar de quadros negros, né? Elas têm pods e smart desks com cada das carteiras, e a experiência de aprendizado, na medida que ela está sendo gravada o tempo inteiro, então o aluno depois pode da sua casa, de onde ele estiver, né, repassar uma gravação daquela aula, tá, e reforçar exatamente esse processo de absorção daqueles conteúdos. Sem contar que a aula em si ela é muito colaborativa, como vocês estão vendo aí nessa foto da esquerda, que os alunos estão justamente ajudando a fazer uma concatenação de ideias. Ok? Bom, uma coisa bastante importante, né? Vocês veem como as coisas estão interligadas. Né? A gente fala em novos dispositivos, a gente fala em redesenho dos espaços de aprendizado, e a gente fala também da utilização dessas tecnologias, sejam as tecnologias de inteligência artificial, sejam as tecnologias relacionadas à realidade virtual, realidade aumentada, mas, de novo, qual é a tônica aqui? É facilitar a interação. Então, nessa primeira foto, vocês têm justamente uma menininha, né, tomando decisões sobre uma resolução de um problema num sistema. Nós temos uma outra foto de um garoto interagindo com um robozinho, duas crianças conversando com um PJ, né, um Personal Digital Assistant, ou seja, um sistema inteligente de resposta, né, usando tecnologia de voz, e nós temos um conjunto de crianças também em torno de uma tela, tá, no uso de uma solução de XR. Tá? E aí, gente, veja só, tudo isso para quê? Tá? Porque essas tecnologias todas, elas vão trazer esse processo de aprendizado para algumas coisas bastante importantes. Uma é a interação, a outra é a colaboração, e uma terceira que é muito importante também é a aprendizagem personalizada. Então hoje nós temos uma série de ferramentas, né, educacionais, principalmente aquelas que são conhecidas como Personal Learning Assistant, ou seja, assistente pessoal de aprendizagem, PLA, tá? Que são sistemas que usam muito de evidências, perguntas, flashcards, vídeos, utilização de mnemônicos, tá? Tudo isso para facilitar que o aluno faça a absorção desses conteúdos no seu ritmo, que pode ser mais rápido ou mais lento que o da maioria dos seus colegas. Né? Mas tudo isso para quê? Para que ele tenha justamente uma possibilidade de atuar de uma forma bastante produtiva com seus colegas, né? Sem que pareça que ele está correndo mais ou correndo menos, né? Em termos de capacidade de aprendizado, velocidade de aprendizado, que esses colegas. E por último, né, quando a gente fala das tendências, eu gosto muito de falar da gamificação. Ora, esses jovens, eles praticamente nascem jogando videogame. Tá? O que o videogame ele tem de tão interessante? Tá? O videogame ele é instigante porque ele está induzindo essa pessoa a aceitar desafios, a se superar o tempo inteiro, a vencer a sua própria pontuação, a vencer os seus próprios recordes, a superar-se o tempo todo. Então, se nós trazermos isso para o conceito, para o contexto da educação, é bastante interessante, porque esses games vão tornar esse aprendizado muito mais emocionante, muito mais desafiante, gratificante. E, obviamente, ele vai fazer com que eles esperem questões da vida real, tá? Vão, obviamente, demandar que esse aluno tenha o domínio de conteúdos específicos, tá? E essas situações, elas vão demandar o uso desses novos conhecimentos que estão sendo assimilados, mas também e principalmente vão induzir esse aluno a tomar decisões, porque o processo de tomar decisões
é uma da chave exatamente dessas habilidades, dessas atitudes que esses alunos têm que desenvolverem para serem bem-sucedidos na sociedade digital. Ele está o tempo inteiro sendo confrontado com a necessidade de tomar decisão, de abordar problemas, de resolver problemas. Né? E esses videogames eles vão, consequentemente, também habilitar esses alunos a fazer identificação de obstáculos. Né? Então, obstáculos a serem superados exatamente como ele tem nos games recreativos que ele usa no seu dia a dia, possibilitando, consequentemente, muitas perspectivas, diferentes respostas, fornecendo feedback imediato e motivando o aluno a continuar jogando, aprimorando suas habilidades, se superando os próprios recordes, buscando exatamente atingir novos ápices. Ok? Bom, aqui tem um vídeo bastante interessante mostrando um pouquinho o ferramental que hoje está disponível para que você possa justamente desenvolver essas aplicações de VR, AR e XR. Tá? Então, o Amazon Submarine é uma ferramenta bastante interessante para o desenvolvimento, por exemplo, de sistemas interativos. Hi, Christine. Can you book me a hotel? Okay, I have you down for a 3-night stay in New York, starting on the 3rd of September 2018. Good evening. Welcome to Sumerian Concierge Experience. Vous pouvez maintenant encourager l'équipe de France en utilisant notre nouvelle voix française pour dire « Allez les Bleus ». Hello. My name is Preston and I am a Sumerian host. How can I help you today? What would you like to build today? Bom, pessoal, antes de a gente falar exatamente agora na questão do como o Brasil se insere nesse cenário de transformação, só um comentário sobre esse vídeo. Né? Então, quando a gente fala exatamente, vejam só, o vídeo fala inclusive de empresas ou organizações desenvolvendo, e vocês veem no vídeo, inclusive, a utilização dessas tecnologias, tá? Para justamente permitir o processo de reabilitação de pacientes do hospital. Então, esse justamente é o ponto focal aqui. Né? Essas tecnologias, esse modelo, a transformação digital na educação, ela sempre tem como foco preparar o jovem para essa nova sociedade, e é uma sociedade em que ele tem que atuar de uma forma muito proativa, né? Ajudando a resolver problemas da vida real. Ok? Bom, vamos falar agora do Brasil no cenário da transformação digital. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre alguns resultados obtidos do PISA 2018. Só lembrando, o PISA, né, é o acrônimo para Programa Internacional de Avaliação de Estudantes em inglês. Tá? É um estudo comparativo internacional que é feito a cada 3 anos, patrocinado pela OCDE. E os países participam livremente, voluntariamente, e todos eles, obviamente, gostam de participar porque é uma forma de você justamente fazer um benchmark da tua produtividade educacional frente a outros países. Tá?
E a gente vai agora falar um pouquinho dos resultados obtidos no PISA 2018, que foi o último realizado. O próximo vai ser agora o PISA 2021, no próximo ano. Muito bem. Primeira coisa que chama atenção quando a gente vai ver os resultados do PISA relacionados ao Brasil é que, infelizmente, os estudantes brasileiros pontuaram abaixo da média dos países da OCDE em leitura, matemática e ciências. Esses são os 3 eixos principais de avaliações, tá? Leitura, matemática e ciências, ok? 43% dos alunos brasileiros obtiveram pontuação abaixo do nível mínimo de proficiência nas 3 disciplinas. Isso é muito sério. Isso mostra que, efetivamente, tá, quase metade dos nossos alunos não consegue atingir o nível mínimo de proficiência. Então, são pessoas com uma dificuldade muito grande de se posicionar exatamente no mercado de trabalho dessa sociedade digital. E uma coisa que é muito assustadora é que, se de um lado, né, o desempenho médio de matemática dos alunos brasileiros melhorou entre 2003 e 2018, né, nós vimos que essa melhoria ela ocorreu essencialmente nos primeiros ciclos do PISA. Ou seja, nós temos ainda um problema de deficiência muito grande no ensino médio, né, problema que justamente tentou ser endereçado pelo MEC nos últimos 2 anos, particularmente com o processo de redesenho curricular, né, do ensino médio. Ele ficou mais parecido com o ensino médio que nós temos nos países mais desenvolvidos da OCDE, em que você tem justamente uma maior flexibilidade para o aluno escolher as disciplinas que ele quer fazer, e elas têm, por outro lado, um foco maior também, né, nos problemas da vida adulta. Outra questão bastante séria, quando a gente pega justamente a nossa fraca performance no PISA, obviamente tem a ver com o problema das desigualdades sociais que nós temos no país, né? Então, os alunos em situação socioeconômica mais vantajosa superaram os alunos favorecidos, né? Quando a gente fala especificamente no eixo da leitura, em 97 pontos no PISA 2018. Né? Quando a gente compara isso com o PISA de 9 anos antes, o PISA 2009, a gente vai ver que esse gap, na verdade, aumentou. Então, essa diferença em 2009 era de 84 pontos, ela aumentou para 97 pontos no 2018. Então, qual é a leitura que ele faz aqui? O abismo está se alargando, né? E isso é um problema bastante sério quando nós falamos exatamente, né, em termos de bem-estar social para esse país e desenvolvimento econômico desse país. 6% dos estudantes mais favorecidos, mas 0% dos desfavorecidos, foram os melhores em leitura no PISA 2018. Né? Outra coisa, quando a gente vê, a nossa performance ainda tem melhorado em leitura, tá? Mas ela continua muito, muito ruim em matemática e ciências. E, de novo, matemática e ciências tem a ver com aquilo que a gente falou agora há pouco, sobre a questão do STEM, né? Daquelas habilidades, aquelas disciplinas que são necessárias para que nós sejamos bem-sucedidos na sociedade digital. E isso é particularmente preocupante quando a gente vai fazer justamente uma comparação com os resultados que estão sendo obtidos pelos alunos dos outros países, principalmente com os países da OCDE. Tá? E aí o que a gente pega? As grandes diferenças de performance entre os alunos mais ou menos favorecidos, obviamente, são decorrentes do quê? Do grau de exigência que os pais e alunos fazem em relação às suas escolas. Tá? Porque quando normalmente os pais de alunos de escolas pagas, de escolas particulares, obviamente exige uma contrapartida por esse dinheiro que está sendo pago. Tá? Mas vamos lembrar, a escola pública ela não é uma escola gratuita, ela está sendo paga com os impostos de todos nós. Então isso quer dizer que nós temos que ser realmente bastante exigentes com relação à qualidade desse ensino que está sendo entregue. Que é a postura que nós temos dos pais e alunos, né, das escolas públicas dos países da OCDE. E quando nós pegamos e fazemos uma comparação especificamente com um conjunto, né, de 6 países ou regiões asiáticas, que são China, Singapura, Hong Kong, Macau, Taiwan e Coreia do Sul,
eles têm assim, médias absurdamente altas e significativamente melhores que dos estudantes das escolas privadas brasileiras, principalmente nas 4 disciplinas bases do STEM, né? Então, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Isso quer dizer o seguinte, esses alunos de escolas públicas, eles terão uma empregabilidade muito melhor que os estudantes brasileiros das melhores escolas privadas. Ou seja, apesar de nós termos esse gap gigantesco, né, 97 pontos de diferença quando a gente compara a performance dos alunos em melhor situação econômica com aqueles que estão na situação mais desfavorecida, mesmo esses que estão melhores, quando você faz uma comparação, um benchmark com a situação global, essas pessoas também terão dificuldades, né, de empregabilidade pensando numa sociedade digital globalizada. Tá? Então, é realmente uma preocupação muito grande, é uma necessidade da sociedade brasileira acordar e comprar exatamente essa necessidade de ser muito rigorosa, muito exigente com a qualidade da educação. E aí tem uma outra coisa bastante importante, né, que nos atrapalha bastante, que é a questão da baixa maturidade digital que nós temos nas escolas. Então, essas deficiências que os nossos alunos têm, por exemplo, elas refletem justamente o modelo de ensino defasado que nós estamos praticando há muitas décadas. Muita coisa dos nossos currículos ainda vinham dos anos 20 do século passado. Né? Principalmente uma ênfase, numa entender às vezes excessivas, né, em algumas ciências humanas. Tá? Não que elas não sejam importantes, elas são absolutamente vitais. Tá? Mas isso fazia com que as ditas ciências exatas, né, fossem relegadas a um segundo plano. Tá? E essa insuficiência ela acaba se refletindo, inclusive, na própria oferta de profissionais qualificados nas áreas técnicas, né? Seja dentro das escolas, seja no mercado de trabalho como um todo. Né? Como eu comentei com vocês, nós temos uma empresa de computação em nuvem. Tá? A Amazon Web Services, que é a maior empresa de computação em nuvem do mundo, recentemente conversando com um especialista lá, ele me falou que eles estimaram em 35 mil profissionais o déficit que o Brasil tem só de profissionais especializados em computação em nuvem para que efetivamente esse mercado atinja todo o seu potencial. E aí, se a gente for ver, né, as estatísticas, nós temos hoje 11 milhões de pessoas desempregadas, mas nós temos centenas de milhares de vagas de trabalho nas empresas que não são ocupadas por falta de mão de obra qualificada. Então, tudo isso tem a ver exatamente com esse processo de formação, né? Com o nosso processo escolar, com a defasagem e essa baixa maturidade digital que nós temos nas nossas escolas. Né? E aí, o que acontece? Se eu tenho poucos profissionais qualificados no mercado, obviamente eu terei poucos profissionais qualificados nas escolas, as escolas não vão dar a ênfase necessária, né, nessas disciplinas para que, de fato, esses alunos tenham o seu nível de aprendizado, né, sendo desenvolvido na plenitude da sua capacidade. Ok? Existem iniciativas que estão sendo tomadas para mitigar o nosso atraso. Tá? Algumas dessas iniciativas, infelizmente, elas não são generalizadas, ou seja, são às vezes mais pontuais. Tá? Nós temos justamente, na medida que a tecnologia possibilita o trabalho remoto, a grande vantagem que nós temos aqui é que boas práticas podem ser disseminadas mais rapidamente. Né? E aí, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, o Estado de São Paulo, o Centro Paula Souza, que está trabalhando com suporte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele está provendo a educação digital com empreendedorismo nas ETECs e FATECs. Tá? É um início, por enquanto está restrito só a esses conjuntos de escolas técnicas e faculdades técnicas, mas o que é legal, é um início. Tá? A atual gestão tem como plano fazer com que esses currículos estejam implementados nas 400 instituições de ensino até o final dessa atual gestão. E, obviamente, nós temos também várias escolas privadas, né, que estão fazendo investimentos, estão acompanhando o que está sendo feito nos centros mais modernos, né, relacionado ao aprendizado, e estão trazendo essas ferramentas para cá, como o Learning Management System, né, os sistemas de gestão de aprendizado, e a gente começa a ver várias escolas, inclusive, repensando seus espaços de aprendizado, tornando justamente esses espaços
muito mais interativos. Tá? Outra coisa bastante interessante é que nós temos no Brasil, e essa é uma notícia bastante positiva, o surgimento muito grande de startups de tecnologia voltadas ao desenvolvimento de ferramentas educacionais. Tá? São as chamadas EdTechs. Ok? Bom, todas essas tecnologias, elas trazem um bom nível de disrupção. E quando a gente fala em tecnologias disruptivas adotadas à educação, nós temos que falar também no modelo disruptivo de educação. Não adianta ter essas tecnologias disponíveis se nós não temos um plano, se nós não temos um processo, né, uma maneira efetivamente de fazer a aplicação dessas tecnologias de uma forma organizada. Então, eu gosto muito dessa figura da árvorezinha, né, porque é exatamente isso, é um processo que você planta, ela vai crescendo, vai ramificando, tá? Então você tem que pensar em reforçar as habilidades digitais dos seus alunos, você tem que se comprometer com um treinamento cada vez mais precoce, porque os alunos estão chegando no nível de maturidade digital muito cedo, porque vem praticando desde casa. É fundamental que a gente pense em possibilização do aprendizado, integração de inteligência artificial, né, para ser utilizado exatamente na análise e gerenciamento de todos os dados, né, e consequentemente na melhoria da educação, mas sem esquecer que é muito importante nós promovermos um pensamento crítico, ou seja, é preciso treinar os nossos alunos para que eles sejam ávidos, grandes consumidores de informação, mas é importante que eles tenham justamente a capacidade de fazer uma análise crítica dessas informações e questioná-las. Tá? Então, essa inteligência analítica é muito importante. Bom, esse vídeo aqui é bastante interessante, mostrando justamente um pouquinho dessas mudanças, né, aplicadas à educação. Então, o uso de inteligência artificial, machine learning, robótica, combinados. Alexa, tell RoboBlue to pee. Sending the robot command. E outra coisa bastante interessante é que essas tecnologias, elas extrapolam, tá, o horário do expediente da aula. Ela pode se mesclar efetivamente em todos os aspectos da vida acadêmica. Alexa, ask Lou what's happening on campus tonight. Ask Lou who the Billikens are playing tonight. Ask Lou where the student center is. Alexa, call Mom. Is Quizify even a real word? Ask Lou when the library opens. Alexa, Yes. ask Lou when student health opens. Alexa, where can I order pizza from? How long can pizza stay out? Play a guided meditation. What's the atomic weight of mercury? Ask SLU to call career services. Ask SLU how I changed my address. Alexa, ask SLU what time commencement starts today. The 2022 commencement ceremony starts at 9 a.m. Congratulations, Billiken. Bom, pessoal, então aquilo que eu tinha comentado, todo esse processo, toda essa preocupação na preparação desses alunos é para que eles estejam aptos justamente a atuar nas organizações. Então o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, então, tanto quanto possível, ele quer que o profissional, quando chega para trabalhar, ele saia dos bancos escolares, chega para trabalhar, ele tenha justamente um domínio muito grande dessas tecnologias. E o uso dessas tecnologias dentro da organização tem crescido exponencialmente. Então, recentemente nós tivemos justamente o advento da computação em nuvem. A computação em nuvem, que é o modelo em que você consome recursos computacionais on demand, ou seja, conforme você necessita e você paga só aquilo que você utilizou, sem precisar fazer investimentos em antecipação. Então, tudo isso barateou significativamente o acesso a recursos computacionais muito sofisticados,
fazendo com que algumas tecnologias de pontas, que antes eram exclusivas de corporações muito grandes, como é o caso de inteligência artificial, inteligência, internet das coisas, aprendizado de máquina, analytics, supercomputação, big data, tudo isso hoje está ao alcance das empresas pequenas e médias. Então isso faz com que o universo de empresas que requeram mais habilidades digitais tenha crescido exponencialmente. Tá? Então, isso fazia somente poucas organizações demandavam, agora todas as organizações estão demandando isso. Tá? A Amazon ela tem programas bastante interessantes relacionados justamente à utilização desses recursos computacionais aplicados em educação, desenvolvendo inclusive vários projetos interessantes. Aqui a gente tem alguns dos exemplos, tá, de vários órgãos de ensino que desenvolvem suas soluções utilizando justamente essas soluções da Amazon. E um aspecto importante, eu gosto muito desse vídeo que a gente vai mostrar agora, porque ele, de novo, ele mostra esse conceito, ou seja, você está estudando no sentido de resolver um problema prático da vida real. Vamos dar uma olhadinha nisso. Bom, pessoal, eu não poderia me furtar e falar um pouquinho da gente, tá? Então, nós, DataRing Consulting, nós somos uma equipe técnica com experiência de mais de 10 anos de desenvolvimento de soluções de computação em nuvem, tá? Nós temos experiência na implementação de projetos de tecnologias envolvendo todas essas que nós citamos agora, e ainda microservices, serverless computing, tá? HPC, Analytics, Machine Learning, tá? E um aspecto bastante importante, nós temos um foco muito grande no que nós chamamos de setor público, ou seja, educação, saúde, governo, tanto que nós somos associados à Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e à Associação Brasileira de Ensino à Distância. Tá? Esses são alguns dos clientes que fizeram projetos de computação em nuvem conosco. Tá? E agora eu me coloco à sua disposição para perguntas. Um bom final de semana a todos, tá? E até o próximo webinar. Muito obrigado.